Olá, meus amores, morrendo de saudade, doidinha para revê-los, para revê-las, meus amores do ensino médio. Estou passando aqui nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre o cronograma literário, né? Vocês estão tendo aulas pela plataforma SAIS e eu acho isso fantástico. Estão recebendo também via WhatsApp, grupos de sala, alguns vídeos explicativos que nós estamos fornecendo para ajudá-los nesse momento difícil. Pois muito bem. Então, o que é que a gente precisa rever em relação à literatura? Existem eras que dividem essa cronologia, que é a era medieval, a era clássica, a era romântica e a era moderna, que é a era mais cobrada no Enem. E essa fica a dica para o terceirão. A era medieval e a era clássica nós estudamos na primeira série do ensino médio, né? As turminhas de primeiro ano ficam com o trovadorismo e o humanismo, que fazem parte da era medieval, o classicismo, o barroco e o arcadismo, que fazem parte da era clássica, e a gente introduz a era romântica com a escola literária romantismo. Já as turmas de segunda série ficam com a era romântica, que foi a era de maior proliferação cultural, tanto na Europa quanto no Brasil. No Brasil, principalmente, porque com a vinda da família real portuguesa para cá, isso acabou favorecendo a proliferação cultural, já que os brasileiros precisavam também se comparar a essa nova realidade, né, tornando-se tão culturados quanto a monarquia que havia chegado aqui. Então, isso acabou ajudando e muito na questão das publicações. Observem que José de Alencar, né, aos 45 anos, conseguiu publicar 21 obras em vida, o que foi um feito histórico, haja visto o fato da época não ter recursos tecnológicos nem um público leitor tão vasto quanto os dias de hoje. Na era romântica, a gente fica com o romantismo, o realismo, naturalismo e o parnasianismo, que são escolas antirromânticas, ou seja, são as três escolas em que existe a objetividade, ainda que na poesia, que tem por si uma característica subjetiva, existe a objetividade com a poesia descritiva do parnasianismo. O que é que essas três escolas queriam transmitir através do antirromantismo? O excesso de sentimentalismo não era mais necessário e era preciso, dentre outras coisas, que se falasse sobre a realidade, que se mostrasse os tipos marginalizados. Depois, a gente tem no simbolismo uma transição do objetivismo para a retomada do subjetivismo romântico, só que dessa vez com questões relacionadas à espiritualidade e à psique. Não é à toa que Sigmund Freud foi bastante lido nesse período do simbolismo. Passando para a era moderna, essa era foi uma era de extrema importância, principalmente porque nesse momento existe o que a gente conhece como independência cultural brasileira, que foi justamente a proposta da Semana de Arte Moderna. Antes da semana de 1922, aconteceu o pré-modernismo, que vai de 1902 a 1922, que foram publicações vanguardistas, ou seja, publicações à frente do seu tempo. Não tivemos vanguardas, né? Até porque o título é Vanguarda Europeia, então as vanguardas acontecem na Europa, mas o Brasil começa a se alimentar dessa tendência futurista, né? Já não precisava mais falar sobre o passadismo, sobre a ascensão cultural de uma elite, então era preciso, sobretudo, falar sobre o que o brasileiro via, sobre o que o brasileiro vivia, sobre a nossa própria realidade. Daí surge a ideia da criação da Semana de Arte Moderna, que acontece em 1922, e isso não foi em vão, né? Em 1922 comemorou-se o centenário da proclamação da independência política e a data foi escolhida justamente para que, a partir daquele momento, ou seja, 100 anos depois de uma proclamação de independência política, acontecesse a independência cultural brasileira. A segunda geração já toma tudo isso de forma mais amena, porque a população entende que o modernismo era necessário, já que falava-se sobre uma literatura genuinamente brasileira. Nessa segunda geração modernista, acontece o boom do que a gente chama de solidificação modernista brasileira.
Os autores, que foram divididos entre prosa e poesia, encontraram um terreno fértil para a proliferação dos seus ideais genuinamente brasileiros, modernistas. Então, gente, existe uma particularidade que fala da poesia social para essa segunda geração e do romance regionalista para a prosa dessa segunda geração. Muito interessante porque essas poesias sociais, elas começam a utilizar temáticas do cotidiano das minorias, né, de uma realidade da grande maioria da população brasileira, que é rotulado como minoria. Na prosa, existe uma retomada desses autores nas suas terras natais. Então, eles relembram a sua infância, relembram os lugares de onde vieram e o foco principal é a temática nordestina. A maioria desses escritores, dessa segunda geração modernista, vieram do Nordeste, né? Raquel de Queiroz, da Paraíba. A gente tem José Lins do Rego, o próprio Jorge Amado, que veio aqui do sul da Bahia. Então, eles começam a escrever sobre o lugar de onde eles vieram para fomentar a ideia e solidificar definitivamente uma literatura genuinamente brasileira. Na terceira fase modernista, a gente tem os grandes nomes como João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Na prosa, na poesia, a gente tem João Cabral de Melo Neto, que é um modernista antimoderno. Por que ele é um modernista antimoderno? Simplesmente porque ele retoma a forma fixa soneto. A temática dele é uma temática também de vocabulário culto, que foge à regra dos primeiros momentos modernistas, né? A ideia de que era preciso falar como a grande população falava. Então, ele entendia que a literatura não precisava ser modernista e falar de modo coloquial, e escrevia de forma elitista. No entanto, foi um dos principais autores dessa terceira fase modernista, porque não deixou a temática de lado. Falava sobre uma temática genuinamente brasileira e incluindo também, assim como o pessoal da prosa da segunda geração, a temática nordestina, haja visto o fato dele ter vindo do Nordeste e exaltar a cultura nordestina, a cultura local de um povo. Além disso, a gente tem Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, que vêm com inovações para a prosa brasileira, né? De que forma? A gente tem a Epifania, com Clarice Lispector, que são finais surpreendentes, e a gente tem o uso de neologismos dentro da literatura de Guimarães Rosa. Bom, depois dessa manifestação de terceira fase modernista, a gente tem o pós-modernismo, que são produções contemporâneas, que vêm até os dias de hoje. Então, a gente tem movimentos como o tropicalismo, a gente tem o concretismo, né, que vai beber da fonte também das vanguardas europeias para se construir. Então, são uma série de informações que vem até os dias de hoje e que desmistifica essa coisa da arte estar voltada apenas para características específicas. E a arte toma um papel de magnitude. A linguagem artística ela é reconhecida de diversas formas. É quando entram a música, a pintura, o teatro tem uma manifestação e uma importância muito grande nesse período. Então, a gente precisa se atentar a nomes. Então, a gente seleciona os nomes mais importantes, aqueles que mais sobressaem, geralmente aqueles que vestem a bandeira daquele movimento e que fomentam as publicações com aquela base e que tem tanta importância como o nome quanto as obras que eles fazem, principalmente no momento em que aconteceu no Brasil o que a gente conhece como ditadura militar e existia um departamento que proibia certas publicações. Então essas pessoas elas começam a se reinventar artisticamente, né? O que era literatura nua e crua passa a ter o recurso da ambiguidade, por exemplo, né? Palavras de duplo sentido, justamente para poder ser autorizada a publicação, ou aquela peça teatral ser liberada. O cinema, determinados filmes que foram proibidos, alguns foram queimados na íntegra depois de filmados. Isso tudo passa a ter um certo cuidado, principalmente no que a gente chama de pós-ditadura militar. Bom,
Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amo vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.